E aí, terceirão, beleza? Tudo certo? Olha só, como o prof havia falado, na nossa última aula, nas nossas últimas aulas aí, tinha algumas funções orgânicas que a própria apostila de vocês traz, mas não dá muita ênfase. São funções mais secundárias que não costumam aparecer tanto, ok? Então quer dizer, pode aparecer? Até pode, agora a chance de cair já não é muito grande, tá? Então só para você ter uma noção, o que a gente vai trabalhar aqui dessas funções, essas primeiras aqui, tá? Existe uma classe de compostos que nós chamamos de tióis. Xã, quem são os tióis? São compostos que eles podem substituir um oxigênio do álcool ou um oxigênio da função éter pelo átomo de enxofre. Lembre que o enxofre ele faz duas ligações químicas, é um calcogênio, está na mesma família que o oxigênio, então eles apresentam propriedades químicas semelhantes, ok? O oxigênio e o enxofre. Então o enxofre pode, por exemplo, tirar o oxigênio de um álcool e ocupar esse lugar. Olha só, essa primeira classe que eu separei aqui para vocês, vamos chamar de tioálcool. Por quê, Xã? Esse composto aqui embaixo é um álcool, né? O álcool mais famoso que tem, ó, carbono ligado ao H, com dois carbonos, nós chamamos simplesmente de etanol, que no dia a dia aí é o álcool etílico. Se você tirar o oxigênio, né, e aí colocar um enxofre aqui, ele já não é mais um álcool. Agora ele pertence o quê? À função tioálcool, dentro da classe dos tióis. Chay, como que ficaria o nome então desse tioálcool aí? Muito parecido com o tal do etanol. O nome dele vai ser etanotiol. Então veja, no lugar do ol aqui, eu só escrevi tiol. Então quer dizer, vai ficar etanotiol. Mesmo caso aqui, ó, dá uma olhadinha. Se você pegar aqui, você tem um álcool, ó, só que é o butânol. Agora vamos supor, eu vou substituir esse álcool aqui por um enxofre. Não vai mais ser álcool. Então, no lugar, vamos riscar aqui, ó, para você entender, ó. Se eu tirar esse oxigênio e colocar um enxofre, agora ele vai ser o quê? Um tioálcool. E como é que vai ser o nome disso aí, Xã? Ia ser o butanol, se fosse um álcool. Então vai ser butan-1-tiol. Só isso. Coloca a posição, né? Porque o grupo tiol poderia estar aqui nesse carbono ou nesse. Então é butan-1. Ao invés de escrever ol de álcool, eu vou escrever aqui tiol. Então, butan-1-tiol. Esse composto aqui ele aparece bastante para vocês, não digo em termos de cobrança, mas eu digo no dia a dia, tá? Só que é a famosa mercaptana, que eles chamam lá quando eles adicionam no gás, para dar aquele odor de certa forma desagradável ao gás de cozinha, que é justamente para alertar a pessoa que está ocorrendo um vazamento. E esse odor desagradável acontece por quê? Devido ao átomo de enxofre. Então a mercaptana que eles colocam no gás é o butan-1-tiol, esse composto que está aí. Mesma coisa aqui, ó. Poderia ter um OH, mas tem um enxofre. Então é um tioálcool. Xã, como é que é o nome desse composto? Ó, tem que começar a numeração, né? Então aqui seria o carbono 1, porque esse carbono aqui é o mais importante, identifica uma função, né? Aqui seria o 2, ó, 3 e aqui o 4. Então vai ficar 3-metil, né? Que é o radical que está ali, grupo metila, beleza? Aí, butan, ok? Ao invés de escrever ol de álcool, eu vou escrever tiol. Tiol. 3-metil, butan, 1-tiol. Essa molécula aqui é o que dá aquele cheiro característico do gambá. Então, o gambá, quando fica, né, de certa forma, amedrontado, acuado, ele acaba fazendo o quê? Liberando esse odor a partir dessa molécula, que é o 3-metil-butan-1-tiol. Beleza? Então, só para você saber desses compostos que são os tióis. Isso, no caso específico, é o tioálcool, porque eu substituo o enxofre, né, desculpa, um oxigênio do álcool, por um enxofre. E nesse outro caso aqui, ó, que também é um tiol, você tem o tal do tioéter. Show, o que é o tioéter? Olha só, o tioéter é o seguinte, você vai tirar um oxigênio aqui do éter, ó, lembra que COC é éter, e vai colocar um átomo de enxofre. Como que fica o nome? Vamos só dar nome para o éter primeiro. Mas lembrando, éter não é tioéter, é quando eu substituo isso aqui. Mas o nome do éter, só para ter uma noção, né? Seria o quê? Você já viu esse nome aqui, né? Ó, metoxi, ok? E et, dois carbonos, etano.
Um carbono antes, por isso match, óxido e oxigênio, e aqui o tal do etano. Quando eu substituir o O por um S, como é que vai ficar o nome agora? Ó, enxofre, que nós chamamos de sulfeto. Tá aqui. Do que? De... Faz de conta que isso aqui é um grupo, né? Isolado, e esse aqui é outro grupo, ó. Sulfeto de metil, ó. Seria, entre aspas, o radical metil. E aqui o radical etil. Metil, etila. Dessa maneira, tá? Mas é mais para você identificar. Igual o prof falou, eles não costumam cobrar esses nomes aí de vocês. Então, você viu aí os compostos, né, da classe dos tióis. Galera, outra função que aparece lá de vez em quando, ó, são os aletos de ácido carboxílico, ok? Na tua apostila ele já colocou direto, chama de cloreto de ácido. Pode ser, até pode, mas eu digo aleto porque não é só o cloreto. Eu posso colocar o flúor no lugar do cloro, posso colocar o bromo, quer dizer, eu posso colocar elementos químicos aqui, ó, colocar o cloro, por exemplo, elementos químicos da família 7A. Por isso nós chamamos de aletos de ácido carboxílico, esse que seria o nome correto. Então, ó, isto aqui não é um aleto ali, ok? Isto aqui é um ácido carboxílico, lembra? Ó? C dupla O, OH. Agora, qual que é a diferença? Eu posso tirar, ó, esse OH do ácido etanóico ou do ácido acético e colocar um elemento da família 7A. Por isso que ele vira um aleto de ácido carboxílico. Então, nesse caso, eu coloquei o cloro. Xã, como é que é o nome disso aí? Vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui embaixo. Cloreto de etanoíla. Et são dois. Etanoíla. Dois carbonos, né? Cloreto de etanoíla. Mas como eu falei, já é mais difícil de aparecer para você dar um nome e tal. Vamos só fazer mais um exemplo aqui, só para você dar uma fixada. Ó. No lugar do cloro, que é um halogênio, eu coloquei outro. Coloquei o flúor. Como é que ficaria o nome então, Xan? Fluoreto. Ó, fluoreto de 1, 2, 3. 3 é prop, então propanoíla. Propanoíla. Pronto. Então, com 2 carbonos e aqui com 3 carbonos. Isso aí chama-se aleto de ácido carboxílico. Galera, essa função aqui, apesar de ser um pouquinho, digamos assim, secundária, como as demais, ela aparece um pouquinho mais. Então é bom você dar uma olhada aí. Chama-se anidrido de ácido carboxílico. O que é um anidrido, Xan? Anidrido, né, são ácidos que estão eliminando água. E isso ocorre direto. Se você pegar, por exemplo, uma solução, ela está muito concentrada de ácido, isso aqui é ácido carboxílico, ó, C-OH, C-OH. As moléculas vizinhas, né, do próprio ácido, elas podem reagir entre si. Quando eu aproximo grupos OHs, eu posso eliminar uma molécula bem estável aqui, bem famosa, ó, que é a água. Então acaba saindo a água daqui, acaba desidratando, acaba eliminando. É uma desidratação intermolecular entre as moléculas. E aí a união desse pedaço com esse outro aqui que sobrou vai formar o quê? O tal do anidrido. Então, qual que é a fórmula agora do anidrido? É essa aí, ó. Se você pegar, saiu a água e você grudou esses dois pedaços. Então, quer dizer, cuidem para não confundir quando pedem para você identificar as funções orgânicas de um composto. Às vezes o cara olha aqui, ó, C-O, oxigênio carbono, e pensa que é um éster. Se tiver o oxigênio entre duas carbonilas, ele vai ser chamado de anidrido, ok? Ó, aqui seria um éster, tá vendo? Como tem duas carbonilas aqui, um O no meio, ele passa a ser um anidrido. Eu só chamo atenção para isso aqui porque quando aparece, o pessoal confunde muito com éster e acaba errando a questão. Eles colocam uma opção lá para você lá que vai ter um éster, mas não é. Ele é um anidrido. Esse aqui talvez seja o anidrido mais famoso aí da química orgânica que você tem, tá? O nome dele é anidrido acético. Ah, mas por que, Xan? Porque ele veio do ácido acético. Então, o nome do anidrido deriva do ácido de origem. Então, aqui eu teria o anidrido acético. Ou anidrido etanóico, porque isso aqui não é o ácido etanóico, então aqui seria anidrido etanóico. Então, mais uma função orgânica aí. Essa aí é a tal do anidrido.
Outros que aparecem no tetra, outras funções que aparecem para vocês, ó, é o tal do ácido sulfônico e também o sal de ácido sulfônico, ok? Hoje em dia também estão juntando esses dois nomes. Aí colocam dois S aqui, ácido sulfônico, tudo junto, tá? Chan, o que é o ácido sulfônico? É esse grupo aqui, ó, SO3H. Esse H aqui, galera, do ácido sulfônico, ó, pode sair na forma de H+. Então, como esse grupo aqui é chamado de ácido sulfônico, ele está ligado no benzeno. Então, o nome desse ácido é ácido benzeno sulfônico. Ó, como o prof escreveu ali, tudo junto aqui e com dois S's. Quer dizer, então, ácido sulfônico mais aqui está ligado. Então, ácido benzeno sulfônico. E o que é um sal desse ácido aí? Um sal desse ácido é o seguinte, como isso aqui é um ácido, ele libera aquele H+, ali. Só deixa eu deixar um negativo aqui que eu esqueci, ó. Ele vai liberar esse H+, isto aqui numa solução aquosa também, ó, libera OH-. E o que ocorre aqui? Uma reação entre um ácido e uma base, por isso que vai formar sal e água. E o sal que forma aqui, ó, lembra? Simplesmente o sódio vem aqui e o H+ sai ali para formar água. Então, o íon sódio vem aqui e H+ aqui. Cheio, o que vai formar? Vamos fazer aqui do lado rapidinho, ó. Vai formar isto aqui, que vai ser o produto principal, que vai ser um sal, ó. SO3 negativo, Na positivo. Só deixei positivo e negativo para indicar que é uma ligação iônica. E mais a água que foi formada aqui, né? Que seria o produto secundário, mais H2O. Então, isso aqui agora é um sal de ácido sulfônico, dessa maneira. Xan, e como é que vai ser o nome desse sal? Quase não cobram de vocês, mas se cobrassem, seria o quê? Sulfonato. Sulfonato. Seria o sal de sódio. Mas como eu falei, não se preocupe tanto com o nome, tá? Só saber que ele é um sal porque ele veio da reação de uma neutralização. Uma das aplicações desse sal aqui, na verdade, são os detergentes. Claro, não é só isso aqui. Você tem uma cadeia carbônica maior, mas os detergentes, na verdade, eles são sais de ácidos sulfônicos, tá? Uma curiosidade para você saber, que às vezes aparece no Enem, né, ou na própria Federal, um enunciado que fala detergente e tal. Os detergentes, eles são feitos a partir do quê? Do ácido sulfônico, que vai reagir com uma base, e aí o detergente em si é um sal de ácido sulfônico, beleza? Vamos ver mais uma aqui? Ó, essa aí já é um pouquinho mais famosa. Essa aparece bastante em reações de neutralização, ok? Isso aí chama-se sal de ácido carboxílico. Xan, o que é o sal de ácido carboxílico? Mais ou menos o que você viu ali na função passada. Então, ó, aqui eu tenho um ácido, só que não é o ácido sulfônico. Aqui é um ácido carboxílico, ó, C-O-O-H. Lembra que esse ácido aqui, que é o mais famoso que tem, que é o ácido acético, né? O ácido do vinagre, ele vai liberar H+ em água. Então, aqui é negativo, ó. Isso aqui é uma base bem forte, né? NOH. Então, aqui negativo e aqui positivo. O que acontece ali? H+ com OH-, eu já sei que vai formar água. Não precisa nem inventar muita coisa, ó. H2O. E aí, você vai pegar esse pedaço aqui que sobrou, o ânion do ácido, com o metal, que é o cátion da base. E vai juntar os dois. E vai ficar como, chama? Vai ficar assim, ó. H3C... C-O, oxigênio negativo, ó, tá aqui, e o Na é positivo. Na+, dessa maneira. Esse aqui é o sal de ácido carboxílico. Xan, como é que é o nome dele? Esse cara aqui é o ácido acético. É o ácido orgânico mais famoso da química. Então, ó, ácido acético, lembra que o sal aqui agora vai ficar ato? Vai ser acetato. Então, ó, acetato. De quem que é o metal que está aqui? O cátion, sódio. Então, acetato de sódio, dessa maneira. Também pode aparecer como etanoato. Por que etanoato de sódio, Xan? Porque ele veio do ácido etanóico. Então, o ácido acético, lembra? O nome oficial dele é ácido etanóico, 2 carbonos é et. Por isso que aqui pode ser também etanoato de sódio. Beleza? Então, aí o professor mostrou para vocês algumas funções secundárias que podem aparecer para vocês, mas não quer dizer que toda hora vão ficar caindo, tá? Se bem que esse sal de ácido carboxílico aqui, como eu falei, ele é um pouquinho mais importante que os demais
é bom ficar ligado, tá joia? Um abração para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!